Oi gente, tudo bem? Nesse vlog eu vou falar um pouco como foi a minha última corrida que eu fiz no dia 19 de outubro, a meia maratona Apfelândia. Nesse vídeo eu vou fazer um vlog da manhã assim, só pra fazer um pouquinho diferente aqui, né, pra mudar um pouquinho a dinâmica. É um vídeo que eu vou contar sobre a prova, mas eu vou usar um pouquinho assim, mostrar um pouquinho das coisas que eu tô fazendo agora na parte da manhã. Hoje é dia 31 de outubro, uma quinta-feira, é de manhã, agora já são 7h15 da manhã, já acordei já faz um tempinho. Hoje eu vou fazer o treino lá por volta das 8 da manhã, porque aqui já tá ficando um pouquinho mais frio, né? Então eu prefiro esperar um pouco, adiantar as coisas agora na parte da manhã e depois fazer meu treino, né? Então eu já acordei, já tomei café, fiz algumas coisas da assessoria, já olhei um pouco no computador. O Marcelo, ele foi fazer o treino na academia, né? Porque como ele precisa entrar por volta das 8 horas no trabalho, então ele, nesses dias que tá mais frio assim, ele faz o treino na academia, na esteira, né? Então ele já foi, já tá lá fazendo e daqui a pouquinho ele volta para poder ir trabalhar. Contando um pouquinho da prova, né? Foi a primeira vez que eu fiz 2 meia maratonas assim em semanas seguidas, porque teve a meia maratona de grátis, né? Que eu já até coloquei um vídeo aqui, que foi no dia 13 de outubro. E depois essa meia maratona Apfelândia, que caiu no dia 19 de outubro. A data original dela seria no dia 14 de setembro, mas nessa semana aí do 14 de setembro ocorreu ventos e tempestades muito fortes aqui, né, na região. E eles ficaram com receio, assim, até outros eventos que teriam nessa época, porque como é bem início, assim, de outono, tem bastante coisa que acontece, feiras, e até mesmo outras provas, né? Teve uma maratona de Warschau que também foi cancelada por conta desses ventos muito fortes, chuvas. Teve alguns locais que teve inundações. Aqui foi mais a questão do vento, né? E como essa prova, ela acontece num parque, eles ficaram com receio, né, de cair árvores, quedas de árvores, e realmente, quando eu fui correr lá agora em outubro, eu vi que tinha várias árvores que foram cortadas, provavelmente deve ter caído e eles tiraram. Então foi uma decisão certeira, né? Então eles avançaram, eles até pensaram mesmo em colocar no dia 19 e não no dia 13 de outubro, que seria exatamente o mês, porque no dia 13 teria essa maratona em grátis e muitas pessoas participariam dessa prova que estavam inscritas. Então eles levaram isso em consideração, que é bem legal, e transferiram para o dia 19, que não teria assim, muitas das pessoas que estavam inscritas não estariam em outras provas. É um evento bem menor do que o de grátis, é um evento que a gente contou com 1.200 participantes no máximo, contando todas as distâncias que oferece o evento. A prova principal é a meia maratona, depois tem uma prova de 7,5 km e uma prova de 4,2 km, além da corrida das crianças, que são distâncias menores de acordo com cada faixa etária. Eu tive uma boa recuperação, né, da meia maratona de grátis, assim. No pós-prova eu fiquei super bem, fiz treinos leves, segunda, terça e quarta. Aí na quinta-feira eu fiz um pequeno assim treino de ritmo com algumas repetições de 1 km no ritmo assim de meia mesmo, que eu tinha feito na semana anterior, mas para ver como que a perna respondia assim para um estímulo um pouquinho mais intenso. E aí me senti bem e tava bem confiante assim para a prova. A temperatura assim tava bem parecida com Graz, a diferença estava um pouquinho mais úmido só, em Graz estava um tempo mais seco, um frio mais seco, e lá no Stubenberg, né, tava um pouquinho mais assim úmido, mas a temperatura bem parecida. A largada foi meio de meia, né, que é uma largada assim mais tarde, que é uma coisa assim bem comum aqui na região, assim, a maioria das provas as largadas são bem mais tarde, acho que a prova mais cedo assim que eu já corri aqui foi 9 da manhã, assim, a largada. Então, Graça também foi 10 horas da manhã, essa foi meio de meia. Então, é uma característica, assim, mesmo no verão,
quando a gente estava no verão, as provas ou são de tarde também, tipo 4, 5 da tarde, que não adianta muito porque é quente também. Então é bem raro, assim, provas que largam 7 da manhã, eu pelo menos nunca vi, assim. Até mesmo quando eu corri em Viena, a largada foi 9, então são largadas mais assim, tardes mesmo, assim, mesmo provas grandes. Então, por um lado é bom porque você não precisa acordar tão cedo, você meio que mantém uma rotina assim parecida, né? Porque isso era uma coisa assim que no Brasil incomoda assim muita gente, eu acredito, porque as largadas são extremamente cedo, né? Precisa, porque às vezes acontece em regiões que tem um fluxo muito grande de carros, então não tem como ficar muito tempo assim, né, bloqueado. Então, eu já tive provas no Brasil que eu tive que acordar 3 da manhã, assim, pra fazer, então aqui é um pouco diferente. Mas assim, foi bem legal, a gente foi pra prova, a gente chegou lá, pegamos o nosso número, né, que era tudo no dia, assim como é um evento menor, tudo você pega no dia. E o percurso lá da meia maratona, como é no baile, ele é aferido, isso que é bem legal, mesmo sendo um evento pequeno, eles aferem o percurso. A meia maratona são 6 voltas nesse percurso que eles aferem. Só o início da prova que a gente faz um pedaço maior, né, para justamente dar a distância, e depois são 6 voltas idênticas, né. Eu tava com o ritmo em mente, eu falei assim, como eu já tinha feito grátis, né, na semana anterior, o ritmo deu na casa dos 4h39 de média, que foi 1h38 e 25, né, que eu fiz. Eu falei assim, eu vou fazer disso um pouco pra cima, né, porque como eu fazia praticamente uma semana que eu tinha feito a meia, poderia ainda estar um pouco cansada, recuperando, porque é uma prova longa. Então eu tava assim, comecei com o ritmo em mente, um pouquinho mais lento. Como eu fiz mesmo em Graz, eu geralmente gosto de fazer uma prova assim, mais progressiva, né? Provas longas às vezes permite isso, né? Permite que você não precisa começar exatamente no seu ritmo alvo médio que você quer atingir, porque é uma prova longa. Então você tem bastante tempo assim para alcançar o seu ritmo, né? Porque mesmo que você perca um pouquinho no começo, o ganho no final é sempre maior quando você está sentindo inteiro, né? Isso eu mencionei no vídeo anterior. Então eu falei assim, eu vou fazer a mesma coisa. A diferença dessa de Graz, que eu fiz um ritmo mais constante, assim, não teve grandes variações, com exceção do primeiro e segundo quilômetro, foi um pouquinho mais lento, e depois, a partir do terceiro, eu já encaixei o ritmo, assim, e foi até o fim. Eu vi que não dava para fazer exatamente o mesmo tempo que eu fiz em Graz, mas foi praticamente igual, foi 1 minuto acima, foi bem pouca diferença, assim. Na verdade, em Graz eu fiz 1:38 e 13 e nessa da época eu fiz 1:39 e 25, eu confundi os segundos. Então foi 1 minuto praticamente, assim, pouca diferença, o ritmo acho que deu 4:41, né, 2 segundos de diferença. Foi bem parecido, assim, e eu gostei pra caramba, eu fiquei feliz por ter feito as 2 meias bem, me sentindo bem na prova, assim, que é o mais importante, eu não me senti em nenhum momento cansada, fadiga, eu simplesmente fiz o ritmo que eu estava apta para o dia e foi bem legal. E o Marcelo também correu muito bem, ele fez o 7,5, né, que eu falei, né, que tinha essa distância. Ele fez o 7,5, fez super bem, ficou dentro do proposto. Ele também tinha feito a prova em Graz, só que a prova lá era de 10 quilômetros. E ele fez essa de 7,5, o ritmo dele foi muito bom, foi dentro do que a gente esperava. E fiquei muito feliz por ele também. Então, essa aqui é a medalha dessa, né, da Epsilândia, bem legal. Maçã, né, porque lá é a terra da maçã, então eles fazem sempre nesse formato aqui de maçã, né, o nome da prova, né, refere ao nome da prova. Essa é a de Graz, que eu acho que eu não cheguei a mostrar no outro vídeo assim em detalhes, só mostrei a foto mesmo que eu tirei, mas essa foi a de Graz. Então, o resumo aí, 2 meia maratonas em semanas sequenciais, assim, não foi planejado, né, foi porque teve esse adiamento dessa época, então acabou ficando, era uma por mês, mas acabou acontecendo isso, mas deu tudo certo, assim, isso que importa, né. Então vamos lá, continuar amanhã, vou fazer aqui, trabalhar mais um pouquinho aqui nas coisas da assessoria.
Aí na hora que eu for fazer o treino, eu falo mais um pouquinho com vocês e falo qual vai ser o treino. Até daqui a pouco. Então daqui a pouquinho eu tô saindo aqui pra fazer meu treino, colocando aqui meu tênis. Hoje eu tenho um treino, como faz um pouco mais de uma semana que eu fiz a prova, essa semana eu voltei a fazer alguns treinos de ritmo, que são treinos assim que tem um pouquinho mais de intensidade, mas ainda não são tão fortes que nem intervalado, né? Meu primeiro intervalado vai ser agora no sábado, né? Mas hoje eu vou fazer um treino de ritmo, uma distância maior assim, eu vou fazer 2 repetições de 3 quilômetros, num ritmo um pouquinho mais lento do que eu fiz na meia maratona, assim, por volta de 4,45, 4,50, com pausa ativa, assim, de 500 metros, trotando, ou até menos um pouco, né? Eu avalio bastante, assim, pela minha respiração, né, pela minha percepção de esforço à pausa. Então, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer na rua, eu vou correndo até o lugar que dá pra eu fazer esse tipo de treino, que é um lugar mais plano aqui. Aí eu vou até lá e vou fazer. Até lá dá uns quase 3 quilômetros, uns 2 quilômetros e pouquinho, mais ou menos, assim, então já é um bom aquecimento, né? E eu vou até lá, aí faço o treino lá e depois eu retorno. Então esse treino fica próximo, hoje vai ficar próximo de uns 11 quilômetros, mais ou menos. Vai passar um pouquinho talvez, né? Porque a parte principal vão ser 6, mais o aquecimento, uns 2,5 e de volta, vai passar um pouquinho, vai dar uns 12 quilômetros o volume total, né? Contando tudo, a volta. Então é um treino bem legal, assim, que às vezes eu faço na pista, mas como hoje é um ritmo um pouquinho assim, não é tão forte, então dá pra fazer lá. Que é um percurso, sim, praticamente plano, então dá pra eu fazer. Hoje não tá sol, tá nublado, agora tá uns 11 graus mais ou menos, então eu ainda, quando tá essa temperatura, eu me arrisco ir de bermuda. Quando tá abaixo de 10 graus, eu já prefiro ir de calça, porque já fica bem frio, né? Quando tá sol é um pouquinho melhor, hoje, pelo jeito, o sol vai sair só mais tarde, assim. Então, indo de bermuda, eu vou colocar uma luva, porque minha mão é bem geladinha, assim. Ela fica gelada e qualquer coisa, se eu sentir, assim, que tá quente, eu tiro, guardo no bolso, né? Mas como eu vou até lá e tá meio friozinho, eu gosto de ir com a luva. E hoje eu vou levar uma garrafinha com um pouquinho de carboidrato, é um pozinho que eu compro aqui. Aí tem vezes que eu levo um gel, tem vezes que eu levo isso, eu vou variando, assim, né? Como às vezes é bom assim que já tá diluído e já aproveito e já bebe um pouquinho de água. Eu tenho essas garrafinhas pequenininhas aqui também. Quando é treino assim não tão longo, aí eu ponho ela aqui no bolso e vou e é bem prático. Não atrapalha, assim, fica bem prático aqui pro treino. Coloco aqui no bolso do lado, fica bom pra correr. Eu já corri, já testei e dá super certo. Então, eu vou saindo aqui, vou lá fazer o treino. Hoje eu não vou levar a câmera porque eu quero focar bem assim, né, no treino, no ritmo certinho. Aí quando eu chegar eu conto pra vocês como foi. Até já já. Acabei de chegar do treino aqui. Deu tudo certo. Fiz meu treino. Tomei todo o líquido, tem um golinho ainda. Tomei todo o líquidozinho, fiz os 2 de 3, né? Conforme eu havia falado. A quilometragem total deu uns 12 quilômetros, um pouquinho mais, né, que eu imaginei, porque na ida e volta, né, contando. Foi muito bom, consegui fazer dentro do ritmo, a segunda repetição ficou mais rápido que a primeira, mas todas dentro do ritmo. Foi muito legal, muito bom, a perna tá solta, tá boa, assim, pra esse ritmo, é um ritmo pra mim que é moderado, assim, né, que é um ritmo um pouco mais lento do que o da meia maratona, então é um ritmo mais pra moderado, então é um ritmo que eu consigo sustentar, assim, dá pra fazer repetições até mais longas se eu precisar. Eu comprei esse tênis aqui na semana passada, é o Streak Fly, né? Eu sempre ouvi falar muito desse tênis, nunca tinha comprado porque, primeiro que quando lançou eu ainda morava no Brasil, na época, porque eu acho que faz mais de 2 anos que lançou esse tênis e era muito caro, né? Era tipo o preço de um tênis de placa. Então, eu nem tênis de placa tinha naquela época, então eu acabei deixando. Aí, chegando quando a gente mudou pra cá, eu consegui comprar um Vaporfly, que o preço é bem mais em conta, assim, né, do que no Brasil. É bem mais em conta.
Só que o Vaporfly, assim, eu nunca me adaptei muito a ele. Eu uso ele, assim, eu uso ele em treinos de pista, treinos de velocidade, provas também, já usei ele. Na meia de grátis eu até usei ele também, usei na meia de Viena. Mas é um tênis assim que eu não consigo me adaptar, eu não sei, é alguma coisa, não sei se é porque ele é muito rígido. Apesar que eu gosto de tênis rígidos, mas eu acho que é porque ele é alto, então eu não sei, assim, é um tênis que eu corro, eu utilizo, mas eu nunca assim fico me sentindo 100% segura quando eu tô com ele. Esse daqui, ele parece bastante, né, o Vaporfly, mas ele não tem placa, tudo. A única coisa em comum deles, assim, é o tipo da sola, né, que é o Zoom X, que é a mesma utilizada no Vaporfly. Só que ele é um tênis bem mais maleável, assim, ele também não é tão baixo, com certeza ele é mais baixo que o Vaporfly. Mas eu me sinto tão mais segura correndo com ele, assim, qualquer tipo de piso eu vou, eu não fico pensando, então é muito bom. E eu tô ultimamente usando ele nesses treinos de ritmo, assim, né? Que eu comprei ele semana passada, então eu acho que já usei ele umas 4 vezes no máximo nesses treinos de ritmo. Tô gostando bastante. Achei ele bem responsivo, assim, bem gostoso, assim, de correr, macio, é bom ao mesmo tempo. Bem minimalista, é o jeito que eu gosto. Então, tô usando ele nesse tipo de treino, aprovado. E aqui o preço também é bem mais em conta, então por isso que eu comprei. E é um tênis assim que eu acho que vai tornar meu tênis preferido, assim, porque todos esses que eu usei, que eu uso assim, ele é um dos meus preferidos agora, atualmente, assim, comparando com os anteriores, assim, que eu tive. Mas legal, agora eu vou tomar um banho e depois vou tomar o meu café que eu tomo pós-treino, eu vou mostrar pra vocês. E depois trabalhar mais, né? Então até daqui a pouco. Tomei um banho já, tomando um pouquinho de água. Aí eu vou preparar agora, sempre que eu gosto de comer, assim, eu vario bastante, assim, mas geralmente o que eu como, assim, depois do treino é como se fosse um mingau, assim, porque eu acho que é uma refeição, assim, que eu consigo fazer bem completa, assim, sabe? Então eu gosto bastante, né? Então é uma coisa bem simples, assim, eu pego uma cumbuquinha, né? Aí eu coloco aveia, uma mistura de aveia, com um pouquinho de chocolate, às vezes, um pouquinho de proteína também, né? De whey, ou às vezes eu coloco até mesmo uma farinha láctea, um Neston, esse tipo de coisa, assim, e faço uma mistura. Aí eu esquento o leite, coloco, deixo bem quentinho assim e como. E é bem uma refeição assim que eu acho que é bem completa e ajuda bastante aí pra recuperar. E é leve, cai leve, porque geralmente depois que a gente corre, a gente fica assim, é normal ter a sensibilidade, assim, né, no pós-treino, assim, às vezes a gente não quer nem comer, mas precisa, é importante. Eu achei aqui um produto que ele chama assim, que é como se fosse uma mistura assim pra você já fazer esse mingau, né? Esse daqui ele é com sabor de pasta de amendoim e com aquele syrup, né? Maple syrup, que é tipo como se fosse um mel assim, mas é daquela árvore que tem aquela folha no formato aquela folha que representa o outono, assim, né? Então eu coloco isso, né? Bem assim, aveia mesmo, né? Uma aveia assim, né? Com sabor já, né? Com algumas coisas assim, pastinha de amendoim, esse tipo de coisa. Aí é legal que vem no sachê preparadinhos assim, então é prático, né? Você já coloca a porção que você tá afim, né? Hoje também pra complementar, eu vou colocar um pouquinho de proteína. Eu tô usando, eu achei essa aqui que ela é vegana, tá quase no fim, essa aqui é de baunilha, mas tem outros sabores também. É como só tem um finalzinho, eu vou colocar aqui já. Só tem acho que bem pouquinho assim, vai dar mesmo uma porção aí. Aí eu vou colocar, porque já acabou, né? Usar até o fim, porque esse negócio aqui precisa usar até o fim. Esse aqui é sabor de baunilha, mas eu já comprei um com sabor que eu gostei mais, que eu achei que é de cookie. E é bom que vende no mercado, então é super prático, assim, né? Você vai lá no mercado e compra. E essa daqui é uma das mais em contas, assim, em termos de proteína vegana, assim, né? Porque
Às vezes é caro, né, esse tipo de produto, sim, né? Mas eu percebi que as proteínas veganas aqui, elas são um pouquinho mais em conta do que proteína normal, assim, né? Proteína do leite, assim, né? Aí eu vou esquentar aqui um pouquinho de leite de aveia. Porque de manhã, geralmente, eu tomo leite normal, né? Aí agora eu gosto de pôr esse leite de aveia, assim. Eu vou variando, mas eu tomo leite normal também, eu gosto bastante. Já esquentou aqui, né, o leite. Aí eu coloco aqui pra dissolver, né? Bem. Aí eu vou mexer, porque essas misturas, né, desse que eles chamam de porridge, tem que ficar misturando, assim, até ele adquirir uma consistência, assim, de mingau, né? Porque com o contato, assim, do leite quente, né? Só que você pode até fazer com água, mas, assim, eu prefiro fazer com leite, né? Com água acho que fica meio, assim, aguado, assim, fica um sabor muito bom, né? De mingau, assim. Então, você tem que ficar mexendo até ele adquirir uma certa consistência. Vou colocar também um pouquinho de canela, porque eu adoro canela. Sempre gostei, canela é uma coisa que eu gosto bastante. E quando você põe assim, lembra até um gostinho de arroz doce, assim, né? É bem gostosinho, assim. Mingauzinho feito aqui, bem gostoso. Aí eu vou tomar café aqui. Aí depois eu vou mostrar pra vocês aqui como que foi meu treino de hoje. E depois começar a trabalhar. Aí a gente fecha esse vlog aqui com a rotina da manhã. Aí terminei de tomar meu café, vou começar a trabalhar um pouquinho aqui nas coisas da assessoria, né, no aplicativo. Ver de manhã, antes de eu ir treinar, eu já vi alguns feedbacks, algumas coisas assim, já adiantei. E agora eu vou continuar vendo e hoje eu vou liberar também algumas planilhas, porque eu libero de quinta ou de sexta-feira as planilhas que vão acabar na outra semana, né? Eu sempre libero ainda quando o aluno ainda tem uma semana restante, né? Eu faço dessa forma, então assim faz com que ele consiga ver antecipadamente os treinos, é muito importante. Agora eu vou falar um pouquinho do treino, né? Eu vou colocar na tela aí para vocês verem direitinho aí como foi o treino. Eu vou olhando aqui e vou falando aí, mas vocês vão ver aí na tela os detalhes, né, deste treino. Então, hoje o treino total deu 12 quilômetros, quase 12.200, né, 12 e pouquinho, passou um pouco. A média dele deu 5,10, né, a média assim, o ritmo médio, contando aquecimento, tudo, a parte principal. Mas eu fiz, né, na parte principal, como eu tinha falado, 2 repetições de 3 quilômetros. E eu fiz o percurso ele não é totalmente plano, tem umas momentos que está descendo, está subindo, mas ele eu considero como plano, né, que é interessante para fazer esse treino. Então, o aquecimento deu 2,5 km mais ou menos, aí eu comecei a primeira, né, repetição. O primeiro quilômetro da primeira repetição de 3 deu 4,57, depois 4,50 e 4,47, então foi progressivo. Aí eu fiz aproximadamente quase 4 minutos de trote, né? Eu fui para poder, assim, a hora que eu sentisse que eu recuperasse totalmente a respiração, voltasse ao normal, eu deixei bem livre, assim, essa pausa. Aí a próxima repetição deu 4,43 o primeiro quilômetro, 4,46 o segundo e 4,45 o terceiro. Então foi bem mais assim constante, né? Foi quase praticamente igual assim. Então, com exceção do primeiro quilômetro da primeira repetição, todos deram dentro, né, do ritmo que eu estava prevendo, que era entre 4,45 e 4,50. Então foi tudo certinho. Depois o retorno para casa deu um pouquinho mais, deu 3 km, porque eu fiz um outro caminho, então acaba sendo mais do que a ida. Mas é isso aí, esse é o treino de hoje. Então agora aqui continuar trabalhando, fazendo aqui as obrigações de casa também. Eu ainda não decidi qual será a minha próxima prova, mas provavelmente só no ano que vem. Esse ano eu não vou mais fazer prova. E o ano que vem eu tô querendo fazer uma meia maratona em meados de março, abril, né? No começo, assim, né? Quando começa a primavera. O ano passado a minha primeira prova também foi em abril, assim, então foi bom ter um tempo longo de preparação.
mas eu tô vendo aqui no calendário, talvez eu pegue uma prova em fevereiro, que é a terceira etapa de uma etapa das provas de inverno que tem aqui, e nessa terceira etapa tem uma distância de 15 quilômetros, então uma distância bem legal assim, para correr. Pode ser que eu pegue essa prova, né, e utilize ela como preparação aí para a próxima meia no ano que vem. Então é isso aí. Obrigada aí por mais uma companhia de vocês nesse vídeo aqui e até o próximo.